aí, pessoal que acompanha o Morfo Funcionando, vamos para mais um vídeo. O tema da aula de hoje é pelve e períneo. Nos acompanhe para conhecer um pouco mais sobre os ossos que formam essas regiões, os músculos que as compõem e os órgãos pélvicos que nós vamos observar no interior dessas estruturas. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar com as descrições sobre a pelve. A pelve é essa região intermediária entre o abdômen e os membros inferiores. A pelve é dividida em pelve maior e pelve menor, onde nós vamos encontrar os órgãos pélvicos, e logo em seguida nós vamos identificar os ossos que formam essa região, que são conhecidos como pelve óssea, para poder fazer a descrição um pouco mais detalhada. Nesse modelo nós temos a pelve óssea, nós temos os ossos que formam essa região. A pelve óssea, ela também é conhecida como símbolo do membro inferior, porque liga a parte livre do membro inferior ao tronco. Os ossos que formam a pelve óssea são os dois ossos do quadril, direito e esquerdo, e o sacro. Lembrando que na porção final do sacro nós temos o cóccix, formando uma articulação com esse osso. A pelve ela também é considerada um local de transição entre a coluna vertebral e a parte livre do membro inferior. Os dois ossos do quadril, que compõem a maior parte da pelve, pelo menos a parte anterolateral, se unem anteriormente formando a sínfise púbica, um tipo de articulação cartilagínea com pouca mobilidade. Posterolateralmente, as porções ilíacas do osso do quadril formam a articulação sacroilíaca, ou seja, entre o sacro e a porção ilíaca desse osso. Anteriormente, a articulação sacroilíaca é sinovial e permite pequenos deslizamentos em várias direções, mas posteriormente ela é rica em tecido fibroso, formando um tipo de sindesmose. A pelve óssea é dividida em duas regiões. A primeira delas, mais larga, é a pelve maior. A segunda é a pelve menor, mais estreita e inferiormente. A pelve maior ela está contida entre as porções ilíacas dos ossos do quadril e é contínua com a cavidade abdominal, uma vez que ela também é revestida pelo peritônio, a membrana serosa que reveste a cavidade do abdômen. Inferiormente, nós temos então uma cavidade que seria a cavidade pélvica propriamente dita, onde a gente vai encontrar os órgãos pélvicos. Ela está contida no interior da pelve menor. A pelve maior é separada da pelve menor por essa abertura, chamada de abertura superior da pelve ou entrada da pelve. O formato dessa abertura é variável em homens e mulheres. Ela é delimitada por algumas estruturas ósseas, começando aqui posteriormente pelo promontório sacral, cada um dos lados das asas do sacro, pelas duas linhas terminais, uma de cada lado, que é formada pela linha arqueada do ilho e pela linha pectínea, e anteriormente formada pela porção superior da sínfise púbica. Nessa vista inferior, nós estamos visualizando outra abertura da pelve, a abertura inferior da pelve, o local de passagem do bebezinho durante o parto. Nós temos também nessa região uma musculatura que que forma esfíncteres para as regiões da uretra e do ânus, promovendo a continência urinária e fecal. Nessa abertura inferior, nós temos também algumas estruturas que delimitam essa região. Anteriormente, nós temos a margem inferior da sínfise púbica, que juntamente com essas porções laterais do púbis e do isquio, forma o arco púbico. O arco púbico termina nessas porções rugosas do isquio, que a gente denomina de túberes isquiáticos. Os túberes isquiáticos se ligam ao sacro por meio de um ligamento denominado sacrotuberal, que também vai formar a parte posterolateral que limita essa abertura inferior. E por fim, posteriormente, nós temos a porção final do cóccix, terminando por fechar a abertura que é contínua do lado de cá com o outro ligamento sacrotuberal, que a gente vai conseguir visualizar melhor na próxima peça. Nesta peça, nós ainda temos uma vista inferior dessa região da pelve. Temos ainda superficialmente a musculatura que forma a região do períneo, que já nós vamos descrever. Vejam que essa abertura inferior é todinha fechada por músculos que nós vamos descrever também mais adiante, que são os músculos que formam o assoalho da pelve. Continuando a descrição dessa abertura inferior, vejam só que desse lado dessa peça nós temos aquele ligamento que une o túber isquiático
ao sacro e ao cóccix. Esse é o ligamento sacrotuberal. A pelve, ela possui duas paredes laterais, uma parede póstero-superior e um assoalho. Cada uma dessas paredes possui músculos que recobrem essas estruturas. Já já a gente vai discutir cada uma delas. O músculo relacionado à parede lateral da pelve é o músculo obturador interno. Nessa vista medial, a gente não consegue visualizá-lo por inteiro, porque a musculatura do assoalho da pelve, formada pelo levantador do ânus e pelo músculo isquio-coccígeo, está fixada a essa porção do músculo obturador interno. Esse músculo ele está fixado ao forame obturado por meio da membrana obturatória e também nas faces pélvicas da região do ilho e do isquio. Vejam só, nessa vista lateral, a membrana obturatória que praticamente fecha o forame obturado. Esse músculo, o obturador interno, ele também tem uma porção abaixo do assoalho da pelve, que é a porção perineal desse músculo. Além disso, ele se fixa no trocânter maior do fêmur e vai agir rodando a coxa lateralmente e também mantendo a cabeça do fêmur no acetábulo. Agora temos aqui o músculo piriforme. Ele está um pouquinho escondido por conta da presença do plexo sacral, mas ele está localizado, fixado na face pélvica de grande parte do sacro e ele se estende posterolateralmente, saindo pelo forame isquiático maior para se inserir no trocânter maior do fêmur. Esse músculo ele faz parte, então, da parede posterior da pelve. Ao se fixar no trocânter maior do fêmur, ele vai ter uma ação muito semelhante com o músculo obturador interno. Ele realiza a rotação lateral da coxa e também vai auxiliar na fixação da cabeça do fêmur lá no acetábulo. Só que além disso, o músculo piriforme, ele auxilia na abdução da coxa. Aqui nós temos uma vista posterior dessa região da pelve, vejam só aqui, emergindo pelo forame isquiático maior, o músculo piriforme. Observem aqui nessa vista mais lateral, que inferiormente à sua margem inferior, nós temos a origem aparente do nervo isquiático, que muita gente conhece como nervo ciático. Esse nervo, ele realiza a inervação da musculatura posterior do membro inferior. E muitas vezes lesões aqui no músculo piriforme podem ser diagnosticadas por meio de dor irradiada para o membro inferior, por conta que essa lesão ela pode causar inflamações e isso atingir o nervo isquiático. Outra coisa que pode acontecer, muito comum em corredores, é a síndrome do piriforme. Esse músculo ele hipertrofia e pinça esse nervo nessa região onde ele está relacionado a esse músculo. Nessa vista inferior, a gente finaliza a musculatura relacionada às paredes da pelve, descrevendo os músculos que formam o assoalho da pelve. Nessa parte aqui da peça, a gente tem alguns músculos da região do períneo recobrindo os músculos do assoalho da pelve. São músculos bastante planos que fecham praticamente toda essa região da abertura inferior da pelve. Nessa vista superior, fica mais fácil da gente visualizar essa musculatura. Bom, pessoal, nessa peça nós realizamos um corte sagital mediano nessa região da pelve. Nessa parte aqui, vejam que a gente tem a sínfise púbica, então aqui é uma vista anterior dessa peça e aqui é uma vista posterior. Vejam o sacro nessa região. Lembrem que a pelve ela é dividida em pelve maior, que faz parte do abdômen, e pelve menor, que é aquela região que fica logo abaixo da abertura da pelve, ou abertura superior da pelve. Vejam que aqui dentro da cavidade propriamente dita, da pelve, nós temos os órgãos que são considerados pélvicos. Esses órgãos se desenvolvem nessa região, com exceção dos ovários. Aqui nós temos anteriormente a bexiga urinária com a uretra, o útero seguido da vagina, porque essa é uma pelve feminina, e posteriormente nós temos a porção final do intestino grosso, formada pelo reto e pelo canal anal. Vejam que essas estruturas elas estão apoiadas em tecido muscular e formam como se fosse um diafragma, um músculo diafragma nessa região. Essa é a musculatura que forma o assoalho da pelve, é o chão dessa região. E essa musculatura é extremamente importante para dar um suporte dinâmico para os órgãos pélvicos. E como a pelve ela é contínua com o abdômen, ela também fornece um suporte indireto
para as estruturas abdominais. Então a pelve ela tem uma grande capacidade de suportar o peso do nosso corpo e essa região inferior vai fornecer ainda um suporte adicional para essas estruturas. A musculatura que forma o assoalho da pelve é uma musculatura bastante plana e nós vamos descrever neste momento. Ainda nessa vista, no córtex sagital mediano, vejam que tanto a uretra, como a vagina e o canal anal atravessam essa musculatura que forma o assoalho da pelve. Dessa forma, nessa vista inferior, vejam que partes dessa musculatura envolve essas estruturas tubulares, formando esfíncteres. Esses esfíncteres são importantes para a continência urinária, no caso da uretra, e para a continência fecal, no caso aqui do canal anal. Agora, vamos observar as divisões dessa musculatura. Agora nós temos uma vista superior dessa região do assoalho da pelve. Vejam só a musculatura que fecha a abertura inferior da pelve. Esses músculos são formados, na verdade, por dois músculos distintos. Mais medialmente, nós temos o músculo levantador do ânus e mais lateralmente, o músculo isquiococcígeo. O músculo levantador do ânus fornece a maior parte da sustentação das vísceras pélvicas. Ele é dividido em 3 porções. A porção mais medial é o músculo pubo-retal. Ele recebe essa nomenclatura porque sai da região do pubis e faz um contorno, uma curvinha ao redor do reto. Mais especificamente na junção ano-retal, forma até um ângulozinho, que a contração dessa musculatura é importante para a continência fecal. Vejam que nessa região mais medial ao músculo pubo-retal, nós temos as aberturas que permitem a passagem das estruturas tubulares dos órgãos pélvicos. Mais posteriormente, nós temos a abertura que permite a passagem do canal anal. Anteriormente, como essa é uma pelve feminina, nós temos a abertura que permite a passagem da vagina. E mais anteriormente à vagina, nós temos a abertura que permite a passagem da uretra. Mais lateralmente ao músculo pubo-retal, nós temos essa porção intermédia do músculo levantador do ânus. Essa porção ela também sai do pubis e vai em direção ao cóccix, e por isso recebe a nomenclatura de pubo-coccígeo. As divisões entre os ventres do músculo levantador do ânus não são muito evidentes, então por isso que fica um pouco difícil da gente diferenciar uma da outra. Porém, a sua porção mais lateral, ela está fixada pelo arco tendíneo do músculo levantador do ânus a esse músculo aqui, que é o músculo obturador interno. A presença desse músculo faz parecer que essa porção mais lateral do levantador do ânus está saindo da porção ilíaca do osso do quadril. E por isso, a porção mais lateral do levantador do ânus é denominada de ilio-coccígeo, porque ela vai se fixar lá no cóccix. Por fim, nós temos um ventre que é totalmente separado do levantador do ânus, que sai da espinha esquiática e vai em direção ao cóccix. Esse músculo é denominado de isquiococcígeo. Existem algumas curiosidades a respeito do músculo levantador do ânus. Por exemplo, nessa região onde a gente tem o tendão denominado de arco tendíneo do músculo levantador do ânus, ele divide esse músculo que não faz parte do assoalho da pelve, ele faz parte da parede lateral da pelve, que é o obturador interno. Esse arco ele divide o obturador interno em 2 porções. A porção superior ao arco tendíneo é denominada de porção pélvica do obturador interno. E se a gente fizer um corte aqui, a gente vai observar a porção perineal, que fica mais profunda ao músculo levantador do ânus. Ela recebe essa denominação de parte perineal porque profundo ao assoalho da pelve nós vamos ter a região do períneo, que já a gente vai descrever. Já nessa região aqui mais medial, onde a gente tem essa porção mais interna, do músculo pubo-retal, nós temos várias alças bem curtinhas desse músculo que vai seguir em direção às estruturas tubulares que elas mantêm relações. Essas alças curtinhas se fixam à fáscia nessa região e vão receber as nomenclaturas relacionadas a essas estruturas. Então, por exemplo, aqui posteriormente a gente vai ter a porção puboanal, mais especificamente. Aqui a pubovaginal. Nos homens, como os homens não têm canal vaginal, essa região é a região da próstata, então a gente vai ter a parte puboprostática e anteriormente, nas mulheres, a porção puburetral. Nos homens a gente não tem essa porção porque a uretra está passando no interior da próstata, nessa região.
Agora, pessoal, vamos passar a descrição da região do períneo. Aqui nós temos uma vista inferior dessa região da pelve. Vejam que o períneo está localizado inferiormente ao assoalho da pelve. Vejam só, aqui a gente tem algumas partes do músculo levantador do ânus. O períneo, por muitos autores, é considerado como uma região, uma área pequena, né? Entre a região das coxas, ou seja, medialmente a essa região das coxas. Anteriormente, ela é delimitada pela sínfise púbica e posteriormente pelo cóccix. Vejam que nessa região nós temos vários músculos, a gente considera esses músculos como os músculos perineais. A grande parte dessa musculatura é formada por músculo esquelético e por isso estão sob o controle voluntário. Se nós passarmos uma linha de um túbero isquiático ao outro, a gente divide a região perineal em duas porções. Uma porção mais anterior, que compreende os órgãos genitais externos, denominada de região urogenital, e uma região posterior, que compreende a região anal. Vejam que toda essa região é formada, então, ou então contém, né, essa musculatura perineal. Vamos começar com a descrição desses dois músculos aqui. E vale ressaltar que mesmo sendo uma pelve feminina, essa aqui que a gente está estudando, a musculatura perineal masculina é muito parecida. Elas só vão circundar, né, ou estar relacionadas às estruturas genitais masculinas e não as femininas. Então vejam só, vamos começar por esses dois músculos aqui que estão relacionados à parte isquiática do osso do quadril. Na pelve feminina, esses músculos revestem os ramos do clitóris. Vejam só que a gente tem a glândula do clitóris. E os ramos do clitóris, eles têm características de corpo cavernoso. Então esse músculo, por estar relacionado aos corpos cavernosos do clitóris e ao isquio do osso do quadril, eles são denominados de músculos isquio-cavernosos. Também bilaterais, nós vamos ter esses dois músculos aqui na região do períneo. Esses músculos, no caso da pelve feminina, recobrem essa estrutura aqui, ó, que é o bulbo do vestíbulo. O bulbo do vestíbulo tem característica de corpo esponjoso, então ele é denominado de músculo bulbo esponjoso. Do lado de cá ele foi retirado para a gente visualizar o bulbo do vestíbulo. No caso dos homens, eles também possuem esses dois músculos, mas o isquio cavernoso está revestindo o ramo do pênis, que é formado por corpo cavernoso. E no caso do bulbo esponjoso, reveste o bulbo do pênis, que é formado pelo corpo esponjoso do pênis. Os próximos músculos que nós vamos descrever, eles têm a sua nomenclatura relacionada com a disposição das suas fibras. Vejam que elas estão dispostas no plano transversal que passa pelo períneo. Esses são os músculos transversos do períneo. Esse aqui que é mais laminar é mais profundo em relação a esse outro, que é mais superficial. O músculo transverso, que é mais profundo, vai receber então esse termo na sua nomenclatura, músculo transverso profundo do períneo, enquanto aquele que é mais superficial será o músculo transverso superficial do períneo. Nas mulheres, o músculo transverso profundo do períneo é rico em fibras musculares lisas e, portanto, tem contração involuntária. Vejam que aqui, nessa porção urogenital, a musculatura do períneo também permite a passagem das estruturas tubulares e vão envolver essas estruturas também formando esfíncteres. Vamos agora para a descrição dos músculos da região anal. Nós temos basicamente esse músculo também esfinctérico, isso significa que as suas fibras envolvem um canal, nesse caso aqui o canal anal. Esse é o músculo esfíncter externo do ânus, também formado por músculo esquelético, portanto, um controle voluntário. Esse músculo se estende posteriormente, formando o corpo anococcígeo, vai se prender lá na região do cóccix. Vejam também que grande parte das fibras musculares que vão formar essa musculatura do períneo se cruzam nessa região aonde está passando a linha entre um túbero isquiático e o outro. Essa região é composta também por fibras elásticas, fibras colágenas, um pouco de músculo liso também, além da musculatura esquelética que vai formar os músculos do períneo. Essa região é denominada de corpo do períneo. É essa musculatura do períneo que pode sofrer rompimento durante o parto vaginal, né? Alguns médicos e pacientes, elas optam por cortar parte dessa musculatura, né, o que a gente chama de episiotomia, para facilitar a saída do bebê durante o parto vaginal. Mas lembrando que a episiotomia
ela é necessária em casos muito raros. Existem algumas diferenças que a gente observa entre as pelvis ósseas masculina e feminina. Vamos descrever algumas delas agora. A pelve maior feminina, ela é mais larga. Isso devido ao fato que o corpo feminino ele é preparado para o desenvolvimento de uma gestação. A pelve menor, no homem, ela é mais estreita e mais profunda, enquanto na mulher ela é mais rasa e mais larga, também por conta da possibilidade do desenvolvimento de uma gestação. A abertura superior da pelve masculina, ela tem formato cordiforme, isso significa que ela tem formato de coração. Já a da mulher, ela é mais oval ou então arredondada, porque, mais uma vez, a pelve ela é preparada para o desenvolvimento da gestação. Já a abertura inferior, aquela abertura que é fechada pela musculatura que forma o assoalho da pelve, no homem ela é bem menor e na mulher ela vai ser maior para permitir a passagem do bebezinho durante um parto vaginal. A próxima diferença é com relação ao arco púbico. Nessa região nós temos um ângulo denominado ângulo subpúbico e nas mulheres esse ângulo ele é mais aberto, é mais obtuso. Já nos homens ele é mais fechado, né? O ângulo é mais agudo. Então, vejam agora que aqui anterolateralmente nós temos um forame, o forame obturado. Esse forame é, na verdade, fechado por uma membrana, a membrana obturatória, e nas mulheres ele se apresenta num formato mais oval, né? Ele é ovoide, e nos homens ele é mais arredondado, tem um formato redondo. O acetábulo, que a gente não está conseguindo visualizar muito bem aqui, por conta da presença, né, da cabeça do fêmur, com quem ele faz uma articulação, né? Nos homens o acetábulo ele é grande e nas mulheres o acetábulo é pequeno. E por fim, com relação a incisura esquiática maior, que a gente consegue visualizar posteriormente, na mulher ela é mais aberta e nos homens ela é mais fechada. Tudo isso devido, né, à largura da pelve feminina, que na mulher ela é mais larga e no homem ela é mais estreita. Terminou mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Já sabe o que a gente vai pedir, né? Aqui. Façam as visitinhas de sempre e aguardem os nossos próximos vídeos. Dance like there's no tomorrow.